Eu não estava nem sabendo com relação a essa pandemia, né? Porque a gente só ficou sabendo aqui depois de março, já em abril, que a gente começou, né, a se preocupar mais. Mas até então eu não tinha esse temor, não tinha nada no meu coração com relação a isso, nem sabia que era sobre isso. Mas o Senhor já sabia. E como eu estaria na avenida, eu estaria vulnerável, poderia eu ser uma das primeiras a receber a bomba e hoje nem estar mais aqui. Mas aprove o Senhor que eu ficasse em casa e eu poderia também pensar no plano B. Olha, já que eu não vou fazer o trabalho do impacto, então eu vou para o retiro. Vou estar na bênção, vou estar no lucro e aparentemente vou estar fazendo segundo a vontade de Deus, porque Deus se alegra na união dos irmãos, amém? Mas não era isso que Ele queria também. Ele queria que eu imunizasse a minha família. Ele queria que eu ungisse os umbrais da minha casa. E foi o que eu fiz. E depois, no dia a dia, no processo do que aconteceu, que eu vim entender que, graças a Deus, essa peste não chegou na minha casa. E eu, geralmente, todo ano, ficava 2, 3 vezes no ano sem ir para a igreja porque acometida de gripe. Mas, para a glória de Deus, nem nariz entupido, nem dor de cabeça, nada. Quer dizer, foi uma preservação completa. E isso que eu estou falando não é para a minha glória, é para que cada um fique ligado no Senhor, que como Ele nos ensina sobre escatologia, para que a gente venha entender a rota de fuga que eu acabei de falar aqui. Amém? Da mesma forma Ele fez comigo no carnaval. E da mesma forma Ele tem cuidado de cada um de nós. De alguma forma, se nós estamos aqui nesse dia de hoje, é porque de alguma forma ouvimos a voz dele, não foi uma coisa da nossa cabeça, mas em vez de ir por aqui, que seria lógica, fomos por aqui. Amém? Então vamos também, da mesma forma, se aprove a Ele, que esse livro chegasse na nossa mão nesse tempo, para a gente entender sobre a escatologia, sobre as coisas futuras, e como a igreja será triunfante em meio à tribulação, né? O princípio das dores e as próprias dores. Então que venhamos tirar o maior proveito disso. E não venhamos nos dispensar, porque são 17 lições. Então é dia após dia aprendendo mais e mais, para que no final a gente venha estar aprovado como varão, né, na estatura perfeita de Jesus, como Ele quer que nós estejamos. Louvado seja Deus. Eu falo demais, né, gente? Mas faz parte. Deus sabe por que me fez assim. Aleluias. Eu vou falar um pouquinho sobre o que está no livro e depois eu venho para a revista, apesar de que uma coisa está vinculada à outra. Se vocês estiverem ligados, vão entender. O edifício começa assim: não ficará pedra sobre pedra. Por que Jesus disse isso? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus, Ele está nos desconstruindo e nos reconstruindo. Por que eu digo nós? Porque aqui Ele vai usar como exemplo o templo, que um dia foi feito por Salomão de pedra, mas que Ele estava mostrando no dia após dia que na vida de Jesus o templo seria nós que estaríamos abrigando o Espírito Santo. Amém? A presença do Senhor que um dia seguiu com os israelitas na arca, seguiu com os israelitas na tenda. Através da vida de Salomão, ele se apresentou no templo. E depois, por várias vezes, o templo foi reformado e destruído. Mas a partir de Jesus, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Porque ele estava se referindo a Ele, que seria um novo templo. Porque o Senhor, como eu falei antes, Ele não trabalha com informação total. Ele não conhece a nossa mente, conhece o nosso entendimento. E nós temos que estar recebendo de pouquinho em pouquinho o entendimento. Amém? Então, por mais que você conheça pessoas que têm há anos no Evangelho, nunca ache que essas pessoas sabem tudo. Porque o Senhor diz que existe um crescimento na graça e no conhecimento. E até que nós venhamos a sair daqui dessa terra, ou para o céu, ou para a espera do Senhor, embaixo da terra, nós vamos saber que ainda existe um processo de crescimento. Louvado seja Deus. Então o Senhor, em Marcos 13, de 1 a 2, diz: quando Jesus estava saindo do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e que edifício impressionante.
Jesus respondeu: você está vendo este enorme edifício? Porque aqui não ficará pedra em cima de outra pedra. Tudo será destruído. Aconteceu que realmente aquele templo foi destruído? Aconteceu. Hoje só existe um muro chamado Muro das Lamentações. Mas o templo que foi iniciado através da vida de Salomão, depois reformado por Neemias, depois reformado por Herodes, não existe mais. Só tem o pó. Amém? Apesar que o Senhor disse que um dos sinais seria a reconstrução do templo. E hoje existe um estudo falando que Israel já tem todo o processo, eles já têm os utensílios da casa do Senhor, eles já estão ensaiando como é que vão fazer, né? Repetindo os passos passados, como vão fazer os sacrifícios. Quer dizer, na mentalidade deles, ainda precisam fazer um templo igual o tempo passado, mas não é o caso. E o Senhor disse que isso seria um sinal de que o inimigo iria sentar no templo. Então vai existir uma construção no templo e vai existir uma pessoa que é anticristo, né, que são sinais que o Senhor está nos mostrando através da palavra dele, de como a gente vai reconhecer que está chegando o tempo do fim. Louvado seja Deus. Então ele manda que a gente olhe para Israel, porque tudo começou lá e o que está acontecendo lá faz parte das promessas. E muitas vezes a gente olha situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, torce o pé, é sinal que Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, não vamos ser ignorantes. Amém? O Senhor deu uma sequência de sinais, os ais. E quem lê a palavra vai entender. Que é para nosso entendimento. Não é para a gente ficar se desesperando e dizendo: não venha não, Senhor. Não deixa a peste me pegar não. Se tiver que pegar, vai pegar e vai sair, vai ser testemunho de vitória. Que vai ser para a gente estar como o Senhor nos criou, para fortalecer a fé de outras pessoas. Aqui no livrinho, ele é mais detalhado do que a revista. Ele diz assim no tópico 1, o edifício impressionante. O edifício impressionante. Os apóstolos naquele dia estavam vendo um edifício que tinha sido reformado, mas não com a qualidade da época de Salomão, onde tinha paredes de ouro, pilastras, né? Mas já era impressionante pelo tamanho, pela riqueza de detalhes, porque algumas coisas se preservaram daquilo que o Senhor mostrou para Davi como é que ele queria. As medidas, as pilastras, as portas, porque o Senhor é um Deus de detalhes. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção também nessa passagem é que o Senhor não deixou, mesmo Davi sendo visto como segundo o coração dele, como um profeta, como um homem de Deus, ele não deixou que Davi fizesse o templo. Pegou o filho dele, que naquele tempo, aos olhos de Deus, estava apropriado para fazer aquilo que iria trazer as pessoas a olharem para aquela situação, para aquela construção e dizer: é a habitação de Deus, é para aquele lado ali que eu vou orar, é para aquele lado que eu vou colocar a minha fé. Amém? E aqui na revista diz: o templo fazia parte da história da cidade de Jerusalém, do povo de Israel. Era o orgulho da nação. O primeiro templo havia sido construído por Salomão na época da maior prosperidade do reino de Israel. Em sua planta fora dada por Deus ao seu pai Davi. Está em 1 Crônicas 28:19. Este foi destruído por Nabucodonosor após os 70 anos de cativeiro babilônico e aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo, por iniciativa de Esdras, Zorobabel e Josué. Não é o Josué de Moisés não, viu? É um outro. O segundo templo foi erguido. Quando este foi inaugurado, os anciões que conheciam o antigo, suntuoso templo de Salomão choraram de tristeza. Imagine que já estava bem caidinho o segundo templo, de fazer chorar. Imagine o terceiro, de uma pessoa que quem construiu foi Herodes para fazer média com os israelitas. Então nem a presença de Deus ele tinha para fazer uma coisa que realmente trouxesse
para a vida daquelas pessoas ali a presença de Deus. Mas mesmo assim, Jesus, quando entrou no templo, ele disse que a casa do pai dele estava sendo feita casa de bandidos. Quem conhece a palavra, lembra disso, amém? Então ele, mesmo assim, deu honra àquele lugar, dizendo que a casa do pai dele, até aquele momento era a casa do pai dele, sendo que depois que ele falou isso, ele não voltou mais lá. Ele virou a casa do pai e nos fez também a casa do pai. Amém? Louvado seja Deus. O segundo templo foi erguido. Quando ele foi inaugurado, os anciões que conheciam o antigo e suntuoso templo de Salomão choraram de tristeza diante da insignificância deste comparado com o outro. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? Está em Ageu 2:3. Aleluia. Porque as pessoas também acham que só se vale alguma coisa quando tem aparência. E o Senhor mostrou que quando ele, no segundo templo, ou no terceiro templo de Herodes, a presença dele foi tão real que foi o próprio filho dele que foi apresentado ali. Amém? Existiam pessoas ali, como a profetisa Ana, que já sabia que o Senhor ia chegar ali para ser apresentado. Então ele não precisou de um templo de ouro, ele não precisou de um grande templo, mas a presença do Senhor não foi reconhecida por aquelas pessoas. Existiam duas pessoas que reconheceram a presença do Senhor, e muitas vezes é na minha vida, na sua vida, porque não temos aparência, porque não somos abençoados, né, financeiramente, não andamos cheios de ouro, de carros, de casas, iates, aviões. Então as pessoas acham assim que a glória do Senhor não está nas nossas vidas. E o Senhor mostra através de todos esses exemplos que para Ele não tem problema. Louvado seja Deus. Então deve haver, em Ageu 2:3, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. Esdras 3:12. O profeta Zacarias falou acerca destes chorosos velhinhos, os que não deram valor a um começo tão humilde. Vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Zacarias 4:10. Deus prometeu ao povo, através do seu companheiro Ageu, a glória desta última casa será maior do que o da primeira. Existia uma profecia, existia uma palavra lançada da parte de Deus pelo profeta Ageu, mas a ignorância dos homens não entenderam. Existia uma glória, não na aparência, mas na essência. Louvado seja Deus. Apesar de na inauguração desta segunda casa não aparecer a nuvem da glória de Deus, nem descer fogo do céu, como aconteceu na inauguração da primeira, foi nesta casa, séculos depois, o Filho de Deus, a própria manifestação da glória de Deus, colocou seus pés. Foi para ali que José e Maria levaram o menino Jesus para ser apresentado. Foi ali que Simeão e Ana pegaram o Salvador em seus braços e viram a promessa de Deus se cumprir. Quem pode se alegrar com isso? Louvado seja Deus. Eles estavam ligados. Simeão disse que, Senhor, agora já pode me levar, porque meus olhos viram o que o Senhor prometeu, viram o libertador. Aleluia. Foi esta segunda casa que viu cumprir-se a promessa. Virá o desejado de todas as nações. Aleluia. E encherei esta casa de glória. Já estava profetizado em Ageu 2:7. O Senhor já tinha dito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E isso é glória superior. Amém? Herodes, conhecido como grande empossado, como rei da Judéia, 40 anos antes de Cristo, por Roma, sabendo quanto era odiado pelo povo, para aumentar a sua popularidade, ampliou o templo e deixou maior que o de Salomão.
ele ampliou, dizendo que melhorou, amém? Nos dias de Jesus, o templo não estava totalmente acabado. Ele começou 40 anos antes, e quando Jesus, 40 anos depois, 40 não, porque Jesus quando começou a andar ali já tinha, não, vamos botar aqui 40 mesmo. Ele ainda não tinha finalizado o templo. Diz que tinha muitas pedras de mármore polidas, encontravam-se em volta, prontas para serem colocadas em seu lugar. Outras já haviam sido devidamente ajustadas na construção, e medindo quase 12 metros, brilhavam ao sol, e que faziam com que o templo adquirisse aquele aspecto que o historiador Flávio Joséfo se referiu como um monte coberto de neve. Sua cor branca esverdeada fazia com que a distância se parecesse com a superfície do oceano. As paredes frontais do templo eram recobertas com chapas de ouro. Aí entendemos por que o discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifício impressionante. Está em Marcos 13:1. Na verdade, o povo judeu via a grandeza deste templo como um cumprimento da profecia de Ageu, e não na presença do Senhor ali. Está vendo a falta de informação, a falta de espiritualidade? Você está tendo a oportunidade da visitação do Senhor através de uma palavra, mas a mente está voltada para o que os olhos podem ver. Até hoje existem judeus que não entenderam o cumprimento das profecias, por todos os exemplos que o Senhor deu. Louvado seja Deus. Aleluia. Será que os discípulos achavam que aquele que criou os céus e a terra, colocou os planetas em sua órbita, ficaria impressionado com qualquer obra humana? Segundo o tópico diz: o Senhor se retira do templo. Quando o Senhor se retira do templo, quando o Senhor se retira de uma situação, quando o Senhor se retira das nossas vidas, o que é que nos resta? Abertura, uma porta gigante para o inimigo entrar, para colocar toda a maldição. Vamos entender um pouco isso. Jesus chamou o templo de casa de meu pai, está em João 2,16, e não negou sua importância naquela dispensação. Ele olhava para o templo e lembrava-se que, naquele local, Davi, seu antepassado, segundo a carne, havia construído um altar e oferecido um sacrifício que fez com que o anjo destruidor recolhesse a sua espada. E está em 1 Crônicas 21. Este sacrifício apontava para o que ele mesmo iria fazer no Calvário. Deus, o Pai, havia dito: escolhi e sacrifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 7,16. Após sua entrada triunfal em Jerusalém, está falando sobre Jesus, amém? Após sua entrada triunfal em Jerusalém, seus discípulos, a partir de Mateus 21:23, foram proferidos em seus atos. Porém, no capítulo 23 de Mateus, temos a contundente reprimenda que o Senhor proferiu contra os líderes religiosos que ali se abrigavam, e de certa forma contra a nação de Israel, que dela se orgulhava. Foi após este discurso dos ais, que o Senhor deixou o templo, tanto literalmente quanto profeticamente. Quer dizer que o Senhor, depois que disse que não ficaria pedra sobre pedra, que seria tudo derribado, destruído, diz que o Senhor deixou aquele lugar e ele não voltou mais. Aleluia. Deixou o templo definitivamente, pois nunca mais voltou nele. Ele estava abandonando o navio que afundava. Retirava-se daquele lugar da mesma forma que o povo de Deus recebeu ordem de se retirar da Babilônia, que está em Isaías 48:20 e 52:11 e Apocalipse 18:4. Então temos um tempo previsto da parte de Deus para estar no lugar atualmente santo, mas
futuramente danificado, quer dizer, já mudado pela parte de Deus. Então até isso temos que estar ligados, porque o Senhor diz: sai do meio da Babilônia, povo meu. Mas ele não estava se referindo à Babilônia, mas estava se referindo à prática babilônica que estava sendo instalada naquele lugar santo. Amém? E que já estava na hora de capar o gato, como diz na gíria. Louvado seja Deus. Então a gente não pode viver de manias, achando assim: eu comecei aqui, vou morrer aqui. Tem que dizer conforme a vontade de Deus. O Senhor diz que é pecado quando nós dizemos que amanhã vamos fazer tal e tal coisa. Mas temos que dizer sempre que se for da vontade de Deus, faremos. Amém? Louvado seja Deus. Então este ato profético do Senhor nos traz à memória a visão de Ezequiel, onde a glória de Deus deixava o templo e se dirigia ao Monte das Oliveiras. Ezequiel 11, 22 e 23. Era para lá que o Senhor Jesus também estava indo. Mais uma vez, a glória do Senhor estava deixando o templo. Como disse Orlando Boyer, ao retirar-se da casa do Pai, a presença divina também se retirou do santuário. O templo, com toda a ordem sacerdotal e eclesiástica, foi entregue à destruição que se aproximava. Quando a glória do Senhor se afasta, toda a proteção divina e as bênçãos vão com ele. E o templo tornou-se um monumento à religiosidade e à idolatria. Aliás, podemos definir religiosidade como qualquer ato aparentemente espiritual. Amém? Muitas vezes as pessoas já estão acostumadas a fazer o que fazem e têm aparência de coisa santa, de coisa de Deus. Mas se nós não tivermos no Espírito, não vamos reconhecer, porque o Senhor disse que o inimigo se transvestiria em anjo de luz, ia fazer prodígios, milagres e maravilhas, e iria enganar a muitos que não estão ligados, muitos que não estão em espírito, para ver se realmente é o Senhor que está ali, ou se é um espírito de engano, um espírito de tradicionalismo, de religiosidade que está agindo, onde a glória de Deus não está mais habitando. Amém? Nós vemos aí muitos ministérios sendo destruídos, muitas pessoas que deveriam estar firmadas na palavra, levando muita gente à destruição, ao engano, porque já não existe mais a glória de Deus na vida dessas pessoas. Mas existe uma idolatria da parte de quem segue essas pessoas, achando que porque viram um dia a glória de Deus, vão continuar vendo. Aí eu me lembro de Moisés, que quando ele estava brilhando, ele colocou um pano no rosto para que as pessoas não se acostumassem com aquilo, ou não achassem que ele estaria 24 horas com aquilo, né? Porque nós, por mais que queiramos, nós não conseguimos ficar em espírito 24 horas. Nos pegando, sendo usados pelo inimigo e dizendo assim: mas meu Deus, eu dei lugar, eu me irei, eu fiz tal coisa que eu não deveria, porque naquele momento não existia a glória de Deus. Por mais que a gente quisesse, por mais que a gente achasse que estava sendo fiel ao Senhor, mas em algum momento até nós mesmos falhamos. Então por que tentamos esperar que as outras pessoas não falhem, que essas pessoas sejam perfeitas? Amém? Isso é uma idolatria ao ser humano. Aleluia. Onde Deus não está, uma coisa importante aqui. Aliás, podemos definir religiosidade como qualquer ato aparentemente espiritual, sem a presença de Deus. Onde Deus não está, um ídolo é adorado. Onde Deus não está, existe um ídolo sendo adorado. Ou o ambiente, ou quem está aqui na frente. Amém? Mas as pessoas não conseguem sentir a presença de Deus. Geralmente o próprio homem, a adoração tem sido dada ao próprio homem. Lembremos-nos que aquele santo lugar, por detrás daquela bela aparência,
estavam os homens que arquitetavam a morte do Senhor, onde deveria estar ali a vida, onde deveriam estar pessoas que iam levar outros ao conhecimento de Deus. Tinham pessoas matando Deus na vida deles e na vida dos outros, né, que acompanhavam ele. Em seu discurso contra os líderes religiosos e contra Jerusalém, Jesus afirmou: a casa de vocês ficará completamente abandonada. Mateus 23, 38. Palavras tão duras foram proferidas sobre a cidade que Deus havia escolhido sobre a cidade do grande rei. Está no Salmos 48, 2 e 132, 13. Nesta hora, o discípulo pediu a Jesus que parasse e olhasse para o templo e sua magnitude, talvez para mostrar os sinais da bênção de Deus sobre ele e sobre a cidade. Afinal de contas, prosperidade e riqueza eram marcas da bênção de Deus, segundo os conceitos da época. E quem sabe, e por que não dessa nossa época? Amém? Porque mesmo a gente vendo pessoas no morro fazendo coisa errada, matando, traficando e sendo aparentemente abençoado, tendo condições financeiras. Então, se nós, com essa visão toda, ainda achamos que a bênção está na vida daquele que tem prosperidade, é porque não estamos entendendo nada. É porque verdadeiramente temos que estar como aqueles ídolos mudos e surdos, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E o Senhor diz que sejam semelhantes a eles, todos que os idolatram. Afinal de contas, prosperidade e riqueza eram marcas de bênção de Deus, segundo o conceito da época. Ele queria impedir sua saída do templo e fazê-los olhar para trás. Os discípulos, usados, não por Deus, queriam fazer com que Jesus não saísse do templo e olhasse a grandeza do templo, se maravilhasse como eles. Em vez de Jesus estar ensinando e direcionando eles, eles que queriam estar direcionando Jesus. Olha, Jesus, que maravilha esse lugar. E Jesus, isso aí, já estou vendo isso aí como um monturo, não serve para nada, não ficará pedra sobre pedra. E temos que estar verdadeiramente como pessoas de Deus, pedindo a visão de Deus, o entendimento de Deus, dia após dia, desde nosso deitar ao levantar, nosso deitar, que estejamos em visão segundo a vontade do Senhor. Amém? Temos aqui mais do que admiração arquitetônica. As edificações do templo se elevaram como uma fortaleza imperecível e anônimos discípulos expressa seu assombro religioso, sua fé na indestrutibilidade desse templo. Isso mostra o quanto os discípulos ainda estavam presos aos velhos padrões e não haviam entendido que uma nova era se iniciava, onde Deus não habitava em templo feito por mão de homens. Quando nós entendemos nosso crescimento, não vamos dizer que era melhor quando vivíamos no colo do nosso pai e nossa mãe, mas sim valorizar cada tempo na nossa vida. Amém? Muita gente amaldiçoa seu momento atual, dizendo: ah, porque eu estou velha. Gente, mas olha a parte boa, está sábia. Amém? Existe bênção em tudo. Então vamos aproveitar o nosso momento e entender que existe algo além. E não é algo ruim. Existe bênção, principalmente no Senhor. O Senhor diz que Ele renova nossas forças. Que os jovens vão correr e vão se cansar. Mas os velhos na presença dEle vão voar como águia. Quem quer viver isso? Ou quem quer viver murmurando: ah, que dor, diga: Senhor, se faça em mim a tua palavra, porque a tua palavra é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Não havia entendido, não. Seus corações ainda estavam ligados ao templo e à religião judaica.
Quando lemos epístolas como as escritas aos Gálatas e aos Hebreus, vemos que este problema persistiu por muito tempo ainda. O caminho de Jesus era maravilhoso, mas o templo continuava sendo impressionante para eles. Eles não entendiam que o Senhor não veio costurar tecido novo em vestes velhas. Jesus não veio lhe trazer o vinho novo. Jesus veio lhe trazer o vinho novo. Mas sabia que em seus corações ele dizia: o vinho velho é melhor. Olha que beleza, a gente entendendo a parábola do vinho novo e do vinho velho. Jesus é o nosso vinho novo. Mas o pessoal estava aqui pensando no vinho velho, que era o templo, os templos construídos por mão de homem. Então não entendiam que o vinho novo era melhor. E tudo que vem da parte de Deus é melhor. Que mesmo que o mundo diga que o vinho, quanto mais velho, mais conservado no barril assim, da forma assim, é o melhor, a gente tem que dizer: não, o vinho que o Senhor, que é o Senhor na minha vida, esse sim é o melhor. Porque o inimigo usa conhecimento humano para deturpar o nosso entendimento com relação à palavra. Quantas vezes a gente olha na palavra e olha para o mundo e diz assim: mas menino, diabo, você é sujo, viu? Está enganando muita gente com essa sua conversinha. A voz do povo é a voz de Deus. Deus precisa do povo para falar por ele, gente. Deus precisa de mim e de você, um ou outro, que esteja na posição e que esteja na ousadia do Espírito para poder verdadeiramente ser a voz de Deus. Não é a multidão, porque aquela multidão que clamava morte a Jesus não estava falando pelo Senhor. Amém? Então o vinho velho é melhor. Eles já achavam que o vinho velho era melhor. O que não ficava velho, o que está ficando velho e gasto, vai desaparecer logo. Para o bem dos discípulos, logo deveria acontecer ao templo de Jerusalém. Para o bem do discípulo, tinha que acontecer o quê? Destruição logo com relação ao templo, para poder acabar essa idolatria. Amém? Eu lembrei agora de Isaías, ou foi Jeremias, um dos dois, desculpa a minha ignorância, que fala que depois que morreu o rei Uzias, foi que ele viu a presença do Senhor. O que é que o rei Uzias fazia na vida desse profeta para impedir o crescimento dele? Para não tropeçar de novo. Obrigada. Aleluia. Muito bem que eu pensei, parceiro. Número 3. Previsto o fim do templo e da cidade. O previsto fim do templo e da cidade. O Senhor olhou para o templo, mas viu além dele. Jesus, quando olhou para o templo, viu além dele. O mestre disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Dita em público como foram essas palavras, servindo de acusação contra Jesus em seus julgamentos. Está em Marcos 14, 58, 15, 29 e 38. Sem se importar com a distorção que fariam com sua palavra, o Senhor olhava para o templo, mas contemplava o futuro. Diz que quando ele falou sobre isso, ele está falando com relação ao corpo dele, que em 3 dias, quando ele voltasse e ressuscitasse, ele seria visto como um novo templo. Amém? A gente leu sobre isso, estudou sobre isso na lição da semana passada, falando sobre a importância de saber sobre a ressurreição de Jesus, porque a base cristã está nesse conhecimento. E muitas vezes nós entendemos que nossa base cristã está com a Bíblia embaixo do braço e cumprindo horários de culto. Amém? E como eu falei, que até eu mesmo pensava de uma forma distorcida, mas glórias a Deus, que aprove a Ele trazer ao meu entendimento a base cristã, o que eu preciso conhecer da parte do Senhor e viver. As coisas terríveis que viram pela frente. Desculpa, deixa eu botar aqui.
essa palavra. O Senhor olhava para o templo, mas contemplava o futuro, as coisas terríveis que viriam pela frente, e o tanto de dor e sofrimento que cairia sobre a nação que o rejeitou. A nação que rejeita o Senhor está amaldiçoada. A nação que rejeita o Senhor está propícia a receber a ira de Deus. Ontem eu conversando com uma pessoa de muitos anos no Evangelho, ela disse que não acreditava que o Senhor era vingativo, que o Senhor iria derramar da ira dele, porque o Senhor disse que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, mas nem todo mundo vai ser salvo. Amém? E que o joelho se dobrar e a língua confessar não quer dizer nada se não estiver no coração, porque ele diz que muita gente que diz Senhor, Senhor, naquele grande dia não vai entrar no reino dos céus. Então nós não podemos perder o entendimento ou pegar um versículo e usar com prática de vida. Eu posso estar como está porque o Senhor me ama e Ele vai entender e Ele me entende. E Ele que me julgue. Boa coisa está pedindo. Você tem que pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é me julgue porque as pessoas não têm direito não. Muitas vezes o Senhor usa as pessoas para abrir nossos olhos. É assim que é crente, aí a gente dá uma olhada e fala assim, misericórdia, o que eu estou passando? Deixa eu fazer uma autoanálise, porque às vezes o Senhor manda as pedras falar com a gente. Amém? Não é que a gente vai ficar entrando em parafuso, mas pegando limão e fazendo uma limonada. Aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele via o quanto de sofrimento que cairia sobre a nação que o rejeitou, e que diante de Pilatos proferiu sobre si palavras de maldição, que o castigo por esta morte, assim o povo gritou, quando Pilatos disse a ele, olha, eu lavo minhas mãos, aí eles disseram o quê? Que o sangue desse justo caia sobre as nossas vidas, que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ele não estava amaldiçoando só a vida deles, mas amaldiçoando uma geração que viria após ele. Até nós podemos dizer que estávamos também nesse pacote, mas aprove ao Senhor que nós tivéssemos tempo de nos arrepender e cair fora dessa maldição. Amém? Gente, amém, pelo amor de Deus. Glorifique o Senhor. Jesus olhava para adiante, quando o pedido da nação seria atendido. O castigo viria sobre Israel, sobre Jerusalém e sobre o templo. Mesmo em meio aos gritos de Hosana na entrada triunfal, o Senhor, que não se deixa enganar pelo oba-oba das massas, parou, olhou para a cidade e chorou por ela. O Senhor, mesmo assim, vendo que eles estavam pedindo maldição contra a vida deles, pela misericórdia o Senhor chorou. Aleluia. Ele sabia que dali a alguns dias estaria dando sua vida na cruz, mas não era por isso que estava chorando, pois para isso viera ao mundo. A cruz não o entristecia, nem o assustava, mas lágrimas eram pela cidade impertinente, diante dos discípulos e da multidão, que não via motivos para tristeza. Num momento de glória como aquele, Jesus proferiu as palavras de lamentação a Jerusalém. Se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora vocês não podem ver isso, pois chegará um dia em que os inimigos vão cercá-la como rampas de ataque e vão rodeá-las e apertá-las de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Lucas 19, 42 a 44. Será que nós podemos dizer que nós reconhecemos a presença do Senhor, que nós estamos entendendo o momento da visitação dele? Eu digo para vocês que esse é o momento de visitação dele, quando ele traz esse entendimento ao nosso coração. E todas as vezes que o Senhor coloca você sentado nessa cadeira e uma pessoa ministrando aqui da parte dele, ele está fazendo essa visitação, está tirando do engano. Então que a gente não venha aproveitar esse lugar para tirar um cochilo, para passar um tempo, para vir, para trazer um pedido, uma reclamação. Está vendo? Não, Senhor, está crescendo na minha vida, eu estou na sua casa todo dia e fulano está se levantando contra mim. Não. Sente aqui dizendo assim,
é o meu momento com o Senhor para entender as suas instruções para a minha vida. Louvado seja Deus. Tópico 4 diz: a queda de Jerusalém. Eu estou aqui no tópico 4, gente, mas na lição, se vocês estiverem acompanhando, vão ver que às vezes é o 2, é o 3. Está no 2, mas aqui já está no 4. Então, como aqui é muito resumido, mas assim é ótimo para o nosso entendimento, amém? É mais rico em informação. Aí diz assim: a queda de Jerusalém e a dispensação de Israel. A queda de Jerusalém e capão o gato do povo de Israel. De que forma? O Senhor, seguindo as instruções da parte de Deus. Começa o conflito armado. Após a morte e ressurreição do Senhor, enquanto, por um lado, a igreja crescia e florescia, tanto em Israel como nas demais nações, por outro, o povo de Israel se afundava mais em seus nacionalismos e luta contra o domínio romano, tornando a história dos Macabeus como referência. Os judeus se lançaram na luta armada contra as legiões romanas, não entendendo que Deus não lutava por eles. Em maio de 66, depois de Cristo, tinha sido um conflito armado. Aleluia. Então, pelo que eu entendi aqui, quando o Senhor saiu, tirou a glória dele do templo, tirou a glória dele do povo, porque o povo mesmo pediu que toda maldição viesse contra a vida dele, mesmo que eles fossem contra os romanos para lutar, eles jamais iam vencer, porque já existia uma palavra contra a vida deles, que eles estavam perdendo a oportunidade do tempo de visitação do Senhor, do tempo de instrução da parte de Deus. Amém? Então a bênção do Senhor não estava mais sobre a vida dele. Aqui o Deus vai falar sobre o cerco de Jerusalém, fugiram para os montes. Eu vou pegar essa parte de fugiram para os montes que eu marquei, que diz: digno de atenção e emblemático é o fato de que nenhum cristão foi morto no cerco. Por que nenhum cristão foi morto no cerco? Vamos entender? Presta atenção. Estes tinham em mente as palavras de Jesus, que disse em Lucas 21, 20 e 21. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada do exército, saber que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Amém? Existiu uma instrução da parte de Jesus, e diz que os cristãos que obedeceram, nenhum foi morto na cidade. Entenderam que a instrução do Senhor, como Ele nos dá todos os dias, Ele deixou instruções preciosas para esse povo. Louvado seja Deus. E eles obedecendo, hoje está registrado que nenhum deles foram mortos em Jerusalém. Quando Cécio cercou a cidade, tinha tudo para conquistá-la, porém sem motivo explicável, retirou sua tropa, tendo os zelotes e soldados judeus em seu encalço, enquanto a nação comemorava a festa dos tabernáculos e os soldados se empenhavam em sangrenta luta. Os cristãos se retiraram para Pela, uma cidade na Pérea, além do Jordão, onde encontraram refúgio. Os judeus viram naquele momento vitória, um sinal do fervor de Deus. Os cristãos vieram, quer dizer, aqui fala sobre a fuga dos cristãos, não quer dizer que a cidade não pagou preço. Amém? Os cristãos viram naquele sinal do fim da cidade e da chance de eles fugirem para os montes a fim de escaparem do que sobreviria a eles. Eles obedeceram às palavras do Senhor e foram poupados. O Senhor Jesus disse à igreja de Filadélfia e a todos aqueles que obedeceram às suas palavras: porque guardaste a palavra da minha perseverança,
esperança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Toda a provação que vem sobre o povo da terra, o povo de Deus, que anda segundo as instruções dele, será preservado. Aquele que está no escondido Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Amém? Apesar que tem gente que quando vê cair mil à direita, 10 mil à esquerda, se joga também. Ou já está se jogando antes. Começaram a cair, aí eu vou cair também. Descansa no Senhor, tenha fé. Amém? A destruição do templo fala durante o cerco da cidade, muitos fugiram para o templo, pois muitos fugiram para o templo, imaginando que Deus pouparia a sua casa e os protegeria. Os líderes religiosos chegaram a subornar profetas para dizerem ao povo que esperassem a proteção de Deus e os livraria dos adversários, como nos dias do rei Ezequias. Não é dinheiro que paga a proteção de Deus, mas é a obediência. Um dia, o profeta Samuel, profeta e juiz, disse para Saul se o Senhor se agradaria do monte de sacrifício que ele pudesse oferecer ou da obediência. Você pode não ter nada para dar a Deus, mas se você for obediente, para ele é uma riqueza. Louvado seja Deus. Advertência ao mundo impenitente. Na parábola da figueira estéril, Lucas 13, 6 a 9, o Senhor falou de uma árvore diferente, Israel, plantada no meio de uma plantação de uvas. As demais nações. Israel, de fato, foi o povo eleito para ser uma luz e brilhar no meio dos gentios. Porém, quem plantou esta figueira procurou frutos de uma vide digna de sua vocação, mas não achou. Esta foi a história do povo da antiga aliança, perdendo o seu testemunho entre as nações, tirando a força da terra e não produzindo nada. O dono da plantação deu a sentença: cortem esta figueira. Porém, sua misericórdia respondeu. Quem é a misericórdia do Senhor? Jesus. Deixa a figueira ficar, mas este ano eu vou afofar a terra em volta dela e colocar bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bom, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. E assim fez o Senhor com Israel, após as palavras do juízo do Senhor. Há cerca de 40 anos se passaram com o testemunho da igreja entre eles e a manifestação do poder de Deus através dos discípulos. O adubo estava sendo lançado e a terra estava sendo afofada a fim de que os frutos de arrependimento aparecessem. Porém, não apareceram. Os judeus foram os grandes opositores da igreja que nascia. A misericórdia de Deus, mais uma vez, foi rejeitada e a figueira seria cortada. Não vamos nos alegrar com relação ao que aconteceu com Israel, porque o Senhor diz que nós somos enxertados. E se os galhos da árvore foi arrancado para nos enxertar, então para que a gente venha a ser arrancado também, é daqui para ali. Amém? Então vamos procurar cada dia mais se melhorar e não repetir o que aconteceu com o nosso exemplo, que é os judeus. O juízo de Deus não veio sobre o povo de Israel aleatoriamente, nem por capricho de um Deus irado. Jesus disse: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Está em Mateus 23, 37. Há um povo que perseverou as Escrituras e cujos líderes passavam seus dias a estudá-la. O Senhor disse: examinai as Escrituras, porque julgais que nela há vida eterna. Onde está a vida eterna, gente? Nas Escrituras. No conhecimento das Escrituras. Tanto para ganhar quanto para perder. Eu não digo assim para ganhar, porque Jesus já ganhou para a gente, mas para se manter.
Aleluia, louvado seja Deus. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Está em João 5, 39 e 40. Manifestação da misericórdia de Deus sobre o povo de Israel foram abundantes no decorrer da sua história, porém eles não quiseram acolher essa manifestação e compreender seus propósitos. Sua história foi manchada pelo sangue dos profetas e daqueles que a eles foram enviados por Deus. O Deus que é amor também é o Deus do basta. O Deus que é amor é o Deus do basta. O juízo que veio sobre o templo e sobre o povo de Israel é uma miniatura, é uma dica de nada daquilo que aguarda o mundo. Como disse William o descrever o breve período da grande tribulação, no encerramento da história, terminando com o juízo final, Jesus está pintando tudo isso com as cores tomadas por empréstimo da destruição de Jerusalém pelos romanos. Ou seja, tudo aquilo que o mestre proferiu no sermão profético vai além do povo de Israel, pois dureza de coração e impertinência não é exclusividade deste povo. Vivemos num mundo impertinente, um mundo de todos os dias crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, um mundo que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. A religiosidade vazia e o culto ao ego continuam por detrás das paredes dos templos suntuosos. Templos destes que fazem muitos se extasiarem. Templos esses que fazem muitos se extasiarem e acreditarem no favor de Deus para eles. O mesmo Senhor que deixou o templo e foi para o Monte das Oliveiras, tem deixado muitos templos e tem ameaçado patrimônios que têm sido o pivô de brigas judiciais entre denominações e sacerdotes. Não ficará pedra sobre pedra, tudo pelo que estão brigando, se orgulhando, se gabando, será destruído. O dia do acerto de contas está chegando, ele vem. Quando Jesus proferiu estas palavras para os discípulos sobre o templo, eles ainda diziam a respeito ao futuro. Hoje eles já são história, pois já se cumpriram. Eles são uma introdução ao sermão profético para nos mostrar que da mesma forma que as palavras acerca do templo de Jerusalém se cumpriram cabalmente, o restante das profecias acerca dos últimos dias também se cumpriciam. O Senhor vela pela sua palavra para se cumprir. Jeremias 1:12. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo isso que eu li aqui, quem acompanhou na revista, não perdeu nada. Amém? Porque aqui ainda foi mais ricamente detalhado. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição de cada um de vocês. E assim eu encerro a minha participação, dando a oportunidade à pastora de orar pela gente, nos enviar para casa e nos convidar para mais tarde estar aqui. Deixa eu começar agora. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Abençoe cada um de vocês. Deus é bom estar no nosso meio. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por vocês. Espírito Santo, com temor e tremor, me chego neste lugar diante da sua congregação.
orando ao Pai em espírito e em verdade, pois bem sabemos que apesar de tudo que está acontecendo na terra, o Senhor é Deus que tem cuidado das nossas vidas. Que não sejamos achados indignos diante do Senhor por nenhuma situação causada pela nossa natureza, mas que com o nosso espírito nós nos submetamos a tudo aquilo que o Senhor tem para trabalhar em nós. Nos desperta, Senhor, para o grande dia da sua vinda. Nos desperta, Pai bendito, pois nós não queremos ser achados indignos de estar diante do Senhor. Pai, aqui está a tua igreja nesta manhã. A palavra já foi ministrada. O nosso coração é uma terra que precisa ser adubada todos os dias. E nós queremos estar diante do Senhor, realmente produzindo frutos. Ó Santo Deus Todo-Poderoso. Pai, eu também te apresento a minha casa e a casa dos teus filhos. Apresento em tuas mãos aqueles que nesta manhã estão aqui com o coração aberto e receptivo a tudo que já foi feito. Meu Pai, vai fazendo uma obra de restauração no nosso coração, na medida em que nós sejamos achados dignos, Senhor Jesus, de sermos alcançados por tudo aquilo que o Senhor já preparou para nossas vidas, no dia de hoje e durante toda a semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Eu agradeço a você. Eu quero deixar uma palavra para você. Esse culto já foi ministrado a palavra. Você que está aí do outro lado, assistindo ou que possivelmente vem assistir este culto. Jesus está voltando, isso é fato, isso é verdade. Não é história dos apóstolos, não é simplesmente algo que foi registrado ali e ficou como um livro de memória, um livro de recordação. A Bíblia, ela é viva e aquilo que está escrito assim se fará. Então não perca tempo, dê um passo para Cristo ainda no dia chamado hoje. Se não pode estar aqui conosco, procure a igreja mais perto da sua casa. Cristo está de braços abertos e espera a sua vida, pois a salvação é doação de Deus através do seu Filho amado, chamado Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.